Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que me acompanham aqui no YouTube e pedir que aqueles que não são inscritos no canal se inscrevam. Vamos fazer uma campanha para divulgar o Evangelho, não é? Tenho procurado fazer reflexões, profundas e que ajudem aqueles que escutam o Evangelho a terem uma reflexão baseada na patrística e baseada também na própria filologia das palavras, né? Uma exegese bem acurada, digamos assim, né? Então, não tenho pretensões, mas a pretensão é evangelizar somente. Por isso peço que aqueles que puderem divulguem o nosso canal, tá bom? Compartilhe se essa reflexão lhe fizer bem. Quarta-feira, 5 de dezembro. O Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e a irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje é muito interessante, porque Jesus começa com um verbo, veja, o texto começa com um verbo muito forte. Depois de que Jesus saciou aqueles 5.000 homens com aqueles pães e aqueles peixes, Jesus diz o verbo obrigou. O verbo é muito forte. Obrigou os discípulos a entrarem na barca e aí para outra margem, né, na frente da Betsaida, na outra margem do mar da Galileia, digamos assim, né? Então, gente, esse ir para outra margem é uma metáfora para dizer que nós precisamos andar adiante. Ir para outra margem significa deixar o seu comodismo e enfrentar novas situações. Os discípulos tinham muito medo, porque era a região dos pagãos do outro lado. Então, veja o verbo do texto: Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Eles não queriam entrar. Porque é muito fácil acomodar-se com a vida, é muito fácil dizer: não, já estou bem, não preciso crescer, não preciso melhorar em nada, estou muito bem, obrigado. É a vida de alguém que se acomodou no tempo, parou no tempo e se acomodou. Veja que é interessante, eu vou citar agora um pouco da obra de Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, no qual o grande inquisidor diz assim: ele pensa que os homens só buscam uma liberdade pequena e restrita. Quer dizer, as pessoas não descobriram ainda que foram criadas para a grande liberdade, para serem filhos de Deus, para serem imagem e semelhança de Deus. Então, uma parte dos homens busca uma pequena e restrita liberdade. E, porém, os demais se conformam com a escravidão do bem-estar. Eu quero estar bem, quero descansar, estou buscando só a minha felicidade, isso me basta, e para ser feliz eu preciso disso e disso. Porém, Cristo, ao contrário, representa a liberdade absoluta. Então, não querer uma liberdade mesquinha, tolhida, pequena, e não querer viver uma vida sem liberdade, uma vida de escravidão do bem-estar somente.
É uma reflexão do livro de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Pois bem, esses discípulos não podem se acomodar. Jesus obrigou: vamos para outra margem. E logo depois de despedir os discípulos, Jesus subiu ao monte para rezar. Por quê? Porque toda missão precisa ser acompanhada de oração. O Papa Francisco tem insistido muito. Quem quiser fazer missão significa duas coisas: pés na estrada, joelhos no chão. Quer dizer, a missão é feita de um momento de ida e de um outro momento de se colocar diante de Deus para avaliar o que foi feito e para, na oração, reconhecer também aquilo que precisa melhorar. Pois bem, eles foram. E Jesus viu que eles estavam cansados de remar porque o vento era contrário. O vento contrário. Os antigos monges do deserto diziam que se você começa qualquer obra boa, os ventos serão contrários. Os ventos significam as ações do mundo que virão ao contrário. Se você quer saber se o que você está fazendo é uma obra boa, veja se existem ventos contrários ou não. Quando, por exemplo, nós vamos fazer um cerco de Jericó, quando nós vamos fazer uma festa de padroeiro, quando nós vamos fazer uma ação qualquer caritativa, vejam quantas tentações acontecem. Os casais, quando estão preparando um ECC, quantas coisas, quantas dificuldades, quantas provações. Os jovens, quando estão preparando o EJC da paróquia. Então é normal que aconteçam os ventos contrários. Os ventos contrários são uma oportunidade para provarmos a nossa confiança em Deus, para remarmos com mais força. Diz o texto que os discípulos estavam cansados já de remar, porque o vento era contrário. E havia também na cabeça deles uma grande tempestade, uma grande angústia. Eles não queriam ir para o outro lado. Na vida não se faz somente o que se quer, na vida se faz o que é necessário. Jesus se aproxima deles e diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. 3 palavras belíssimas. Primeiro, coragem, hajam com o coração, gente. Tenho compaixão de uma multidão que nos aguarda para escutar a palavra. Não tenhais medo, sou eu. Esse sou eu, ou eu sou, é como Deus se apresenta desde o Antigo Testamento. Não tenhas medo. O medo é algo que destrói, né? Destrói as possibilidades do homem crescer, do homem progredir. Não é fácil crescer quando temos medo. Muito bem. Os discípulos se sentem angustiados com aquele vento contrário. Essa angústia dos discípulos representa os momentos difíceis da missão, quando nos sentimos sozinhos, quando nos sentimos abandonados, quando sentimos o peso das responsabilidades, ou quando de alguma maneira pecamos, erramos e vemos que o caminho era outro. Então eles se sentem angustiados e Jesus os faz perceber que o caminho da barca com ele será sempre um caminho contrário aos ventos do mundo. No início do cristianismo, há histórias muito belas de cristãos que viveram a sua fé e por isso foram entregues ao Império Romano pela própria família. Gente que foi incompreendida, porque os ventos são contrários, quer dizer, não é que todo mundo vai lhe aplaudir se você disser: vou viver o Evangelho. E aqui eu termino com a história de uma jovem chamada Melânia. Melânia depois foi assassinada, morreu como mártir. Melânia, no século, estamos já mais adiante, né? Era uma romana rica e nobre, esposa de um homem também rico, e os dois resolveram viver a castidade, o jejum, e resolveram também fazer doações aos pobres. A família não compreendeu. A família não compreendeu porque
se desfazer desta condição, ou por que deixar esta vida que vocês estão levando, não é? Vida social, de festa, de quantas coisas, de bem-estar. É interessante, né? Como o mundo se opõe. Francisco de Assis também recebeu muitas oposições e a própria família dizia: ele está louco. A mesma coisa que aconteceu com Santo Antônio de Pádua, não é? O pai disse: a partir de agora, olha, você não tem mais pai. Você quer assumir um caminho que não é o seu. Eu pensei para você o casamento, outras coisas. Você quer um outro caminho, então não me chame mais de pai. São as incompreensões. Devemos estar preparados para elas. Pois bem, no Evangelho de hoje devemos guardar e, de certo modo, meditar sobre esta palavra. Jesus obrigou, no sentido que há coisas na vida que a gente só faz se a gente for pressionado, né? Mesmo sendo coisa boa, mesmo sendo melhor. E às vezes as coisas melhores da vida que nós fazemos sob pressão. O crescimento, a maturidade, o amadurecimento, o progresso da pessoa só acontece quando a pessoa se sente pressionada, e uma pressão que gera uma certa angústia, não é? Não há crescimento fácil, não há maturidade que venha fácil. A maturidade e o crescimento são frutos desta luta de uma madrugada intensa contra ventos contrários, mas são frutos também de uma decisão, de um coração que aceitou a Cristo e aceitou viver com coragem e não tendo medo, mas vivendo com coragem. O coração dos discípulos eram duros, diz o texto, mas Jesus teve a missão de, aos poucos, ir amolecendo estes corações. O profeta já dizia no Antigo Testamento: eis que tirarei do vosso peito o coração de pedra, no lugar colocarei um coração de carne. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Se esse Evangelho lhe fez bem, partilhe com as pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.